Olá, tudo bem com vocês? Luana Braga. Quero falar com vocês essa tarde coisas importantes, que é falar dos monólogos com Deus. Tenho assim ficado em comunhão com Deus esses dias, tenho vencido muitas afrontas, tenho vencido muitas adversidades, mas como temos o Espírito Santo de Deus, temos que estar firme, temos que lutar e temos que acreditar na promessa, né? Então, Luana Braga, hoje quero falar para vocês assim algo muito interessante, né? Quero deixar para vocês somente em 1 Samuel 11, né? Então, quero falar no versículo 2 do capítulo 11, 1 Samuel, que ele diz assim: Porém, Naás, amonita, lhe respondeu: Farei uma aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim em vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Joabe lhe disseram: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiro por todo o limite de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Tá? Eu quero falar sobre isto hoje, que é 1 Samuel, né? 11, versículo 2. E se você quiser saber mais sobre esta palavra, você vai ler Samuel e você vai compreender toda esta vergonha que o, as pessoas de Israel estavam sofrendo. Então eles teriam que fazer uma aliança, né? Uma aliança. E essa aliança era pejorativa. Porque se eles cumprissem aquela aliança, eles teriam todos que ficarem sem um olho, né? Então, eu quero contar assim só sobre um testemunho através dessa palavra. Então, temos que ter muito cuidado quando a gente faz uma aliança, né? Porque se nós fizermos uma aliança com o homem, nós temos que cumprir. Se nós fizermos aliança com Deus, temos que cumprir. Se nós fizermos uma aliança com o Espírito, também temos que cumprir. Então tem pessoas que elas seguem várias religiões, né? Cada pessoa segue o Jesus, como eles dizem, né? Deus está em todo lugar e cada um cultua Deus de uma forma diferente. Então, quando eu escrevi o livro O Caminho das Pedras, né? Esse livro, justamente, ele é um livro que fala sobre premonições, sobre religiões, sobre vários conceitos, né? Mas na verdade é um livro surrealismo. E agora, como a gente está fazendo um trabalho voltado ao Espírito Santo, voltado à comunhão com Deus, voltado a testemunhos, então Luana Braga está fazendo um trabalho totalmente diversificado, né? Do que eu tenho feito antes, do todo o material que está sendo divulgado no nome de Luana Braga, desde 1992, né? Luana sempre foi uma escritora de surrealismo. Então, mas agora vamos falar desse trabalho maravilhoso que é essa palavra de 1 Samuel. Então, quando a gente faz um pacto, uma aliança, temos que cumprir essa aliança, né? E eu já contei para vocês que eu fiz um pacto com o Senhor de nunca mais me ajoelhar para o homem e só me ajoelhar para Deus. Então, quando você diz, eu não comerei mais a migalha, mas eu quero o bom dessa terra e eu me sentarei com os reis, né? Então, você tem que criar dentro de si uma vontade de mudar. Temos que querer mudar. Não adianta a gente estar lá na igreja, não adianta a gente fazer oração, não adianta você fazer um despacho, não adianta você fazer terapia, né? Mas temos que também querer dentro de nós. Então, Luana Braga tem assim essa experiência maravilhosa para contar para vocês, que foi quando eu estava em Espanha, né? Que eu tenho que colocar passo a passo para mim não ir me perdendo, né? Então, quando eu estava em Espanha, que eu recebi a mensagem, né? Que meu marido queria falar comigo e eu atendi o telefone aquele horário à noite. E ele é dito a mim, olha, fechar a porta da nossa casa e tuas coisas está tudo lá dentro. Trocar a chave da nossa casa. E naquela hora eu senti uma dor muito grande dentro de mim, do meu coração. Parecia que eu estava flutuando, né?
Mas eu ainda tinha confiança na pessoa, porque ele tinha feito uma aliança comigo. Ele tinha dito, aconteça o que acontecer, as suas coisas vai ser cuidado e eu vou preservar o que é seu, né? O que é nosso. Então até aí eu estava acreditando num ser humano, né? Eu estava acreditando numa aliança. Mas indiretamente, dentro de mim, né? Porque o Espírito Santo, ele sempre nos mostra. Nós podemos fingir que não vemos, nós podemos dizer que não, que fomos iludidas, que fomos ludibriados, mas o Espírito Santo de Deus não nos deixa se enganar. E no dia seguinte eu fui na igreja com meu filho, né? Que era uma igreja que ele ia lá em Espanha. E quando eu levantei a mão para o alto em oração, eu vi dentro da minha casa dois morcegos de costa com as coisas abertas, com as asas abertas, dentro da minha sala. E aqueles morcegos negros, né? Aquilo ali só poderia ser morcego, umas pernas muito finas e umas abas muito negras abertas dentro da minha sala. Só que eles não tinham cabeça, era um vento, era uma fumaça, um negócio na sala que cobria a cabeça. Eu só vi o corpo e os pés daquele morcego. Então eu acreditei naquele momento diante de Deus, naquela visão, né? Naquela visão que eu tive, eu estava dentro da igreja, né? Orando, e aquela visão me dizia que ali existia um mal naquele lugar. Aquele lugar tinha um mal, né? Mas eu, na minha ingenuidade, né, ou na minha contrição com Deus, eu silenciei aquilo, esperei, né, para ver o desfecho da história. Então, quero dizer para vocês que de todo o meu coração existe o profeta, existe a profecia de Deus, mas também existe a visão que a gente tem do Espírito Santo nos mostrar uma coisa, nos mostrar um algo real no altar, quando a gente está na igreja. Mas também o Espírito Santo fala com nós outros em sonhos, né? Existe a revelação em sonho, existe uma revelação quando você está orando no altar, né? Você tem uma visão espiritual. Existe uma profecia. A profecia é o que você é um profeta que faz uma profecia do que pode acontecer. Então, quero colocar isso muito claro diante dos monólogos com Deus, que eu me ajoelhei naquele lugar em Espanha, diante de Deus, naquela aflição, e eu dizia: Deus, não me deixa confundida, me diga a verdade, me diga tudo que está acontecendo, o porquê desse flagelo, né? Porque na verdade eu só estava no início do flagelo. E Deus disse: eu estou consigo, estou fazendo uma aliança contigo. Neste momento eu fiz uma aliança com Deus, para que eu não fosse confundido em toda aquela trajetória, porque eu sabia que aquele dia estava marcado, mas eu sabia que eu tinha o Espírito Santo de Deus comigo. Então é isso, temos que ter força, temos que ter dentro de nós a fé, uma fé inabalável, né? E quando fazemos uma aliança com Deus, não deixamos de cumprir, temos que cumprir. Quantas vezes eu fui na igreja a pé, eu não tinha condução, não tinha como chegar na igreja, eu ia a pé. Quantas vezes cheguei na igreja, não tinha nada para comer e não dizia nada, ficava ali quieta e de repente alguém chegava em mim: Luana, tá precisando de algo? Deus tocava alguém para chegar em mim e me perguntar se estava precisando de algo, porque o Espírito Santo de Deus tocava, sabe? Então ele tá ali nos cuidando, nos acalentando, nos vigiando, né? Quero dizer que eu pedi a ele que nunca mais ia fazer um vídeo chorando e nunca mais ia ficar com meu olho inchado. E eu fiz uma aliança com Deus, nunca mais vou chorar de tristeza e sim de alegria. Então quero continuar esses monólogos com Deus, quero passar o amor de Deus para vocês, quero passar toda essa energia que está a passar comigo, essa transformação, né, da nossa loja, do nosso projeto, do nosso livro. E quero que você assim partilhe esse vídeo e comente que Luana Braga hoje na versão espiritual.
os monólogos com Deus. Jesus te ama, Jesus me ama e Jesus está pronto para conceder o nosso pedido e também fazer uma aliança conosco. Luana Braga com vocês. Boa tarde.